Querida Cecita, vamos então começar a nossa conversa sobre educação e livros. Eu queria já, para você ir esquentando, queria saber como foi o seu primeiro contato com os livros na sua escola. Como é que foi isso? Conta pra gente essa história. Na escola, tu tá dizendo enquanto... Era estudante. Então depois a gente passa para o outro lado. Tá bom. Antes da escola, meu pai lia muito, escrevia, e eu roubava os livros dele de bocagem. Fábio. Enfim, e na escola não tinha biblioteca, não tinha roda de leitura, não tinha nada muito voltado para a literatura, não. No meu ensino fundamental, eu lembro que o que eu lia de literatura era o que vinha no livro didático. Não tinha esse espaço dedicado à literatura, não. E aí, como foi que você então teve o contato, além de estar pegando bocagem assim, como foi que você tomou gosto pela leitura? Olha, o gosto pela leitura eu tomei realmente com meu pai, que lia muito. Eu vi aquele senhorzinho ali tão doente, abatido e tão entregue à literatura, e lendo, escrevendo, que eu vi que aquele negócio ali tinha alguma coisa de legal, né? Depois do ensino médio, aí eu encontrei professores assim apaixonados por literatura, né? E só endossou a paixão que eu tinha. Mas desde a pré-adolescência que eu tinha compreendido que a literatura era uma coisa muito boa e muito importante, porque a literatura para mim foi terapêutica, né? Eu tive uma infância assim conturbada, uma adolescência conturbada, e a literatura me ajudou muito. Inclusive eu comecei escrevendo diários, né? E esses diários me ajudavam muito a trabalhar minha rotina, a trabalhar o meu emocional, a trabalhar a falta de um psicólogo. Então, desde sempre, a literatura foi uma grande companheira e eu não me sentia só. E hoje você trabalha bastante a literatura na sala de aula. Então, como é que isso funciona? Como é que você tem olhado para essa função da literatura na sala de aula e como tem sido esse desenvolvimento junto aos alunos? Por compreender a importância da literatura e saber, né, das grandes vantagens que a gente tem na vida quando a gente tem acesso à leitura literária, eu já cheguei em sala de aula desde o primeiro momento com toda a energia, toda a carga, toda a força para trazer realmente os estudantes para a formação de leitores literários. Já cheguei com essa gana, Fábio, louca para fazer, para formar, né, leitores, não formar, mas contribuir, né? E quando os estudantes, eles observam que realmente o professor está dizendo ali de verdade, que aquilo ali é uma coisa bacana, que vai fazer a diferença na vida deles, e eles sentem isso, assim como eu senti do meu pai, eu acho que é mais fácil que o estudante tenha interesse. E assim, uma vez o estudante disse assim: professora, foi um estudante da noite, do EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, né, aquele pessoal fora de faixa, da faixa etária, que se espera, e disse: professora, a senhora está falando de literatura, dos autores aí, mas só desse povo morto, para que a gente vai falar de quem já morreu? Né? Aí aquilo ali me agoniou, porque tem autor vivo, né? E foi daí, Fábio, que eu comecei também a levar os autores, todos a que eu tinha acesso, os que não moravam aqui no estado de Pernambuco, mas forneciam para a gente
o livro em PDF, a gente baixava no celular e lia, né? E parece que a literatura vai contagiando os estudantes. E a escola, Fábio, é esse lugar tão importante, porque agora mesmo eu estou fazendo um levantamento com 2 turmas lá da minha escola para uma pesquisa da universidade, né? Aí dos levantamentos que a gente já fez, mais de 90% dos estudantes, daqueles que foram pesquisados, né, tiveram o primeiro acesso à literatura na escola e continuam tendo esse espaço escolar como se não o único ou um dos poucos lugares de acesso à leitura e à literatura. Desse levantamento, a gente também viu que poucos são os familiares que incentivam, poucos são os familiares que dão o exemplo da leitura. Para esse estudante de escola pública, que é o público que eu trabalho hoje, o acesso ao livro é mais difícil. Muitas vezes também aquele lugar da escola é o único lugar que ele vai ter acesso ao livro. Ou então, quando há algum programa, né, governamental de distribuição de livro literário, quando isso acontece, aí às vezes ele tem a possibilidade de levar esse livro para casa. Mas é um universo tão diferente, Fábio. Por exemplo, eu já trabalhei em várias escolas particulares, viu meninos assim de classe média alta, classe alta, e a formação que eles têm, a estrutura familiar, né? O acesso a esse, que eu digo objeto entre aspas, mas é esse bem tão importante, é tão vasto, né? É tão rico, é tão abundante, e você vai para o outro lado, que é uma escassez, e muitas vezes a família está completamente alheia dessa importância, né? Porque termina sendo um problema de um nível muito mais baixo do que todos os problemas que estão em cima para resolver também, né? Então também tem isso, e é algo que talvez não caiba à família dar conta mesmo num emaranhado de problemas que estão ali. Mas e a biblioteca? Então esses alunos, você disse que na escola podem ter essa oportunidade de leitura. Você acha que também falta um pouco de acesso a bibliotecas, equipamentos bons de bibliotecas públicas para de alguma forma atender essa demanda? Olha, o que eu tenho visto nas escolas pelas quais eu passo, escolas públicas daqui do estado de Pernambuco, geralmente as escolas têm bibliotecas e boas bibliotecas, né? Os meninos, assim, se tiver aquele mediador ou professor que leve, que faça todo um trabalho, né? Porque quando você não tem aquele leitor literário já formado, para ele ir em busca do livro, chegar lá na biblioteca e pedir, né? Tirando os casos de espaços escolares que a gente sabe que a biblioteca fica como depósito, não é utilizada, ou o aluno não tem acesso ao livro, mas considerando, né, essa escola em que há a biblioteca e em que há a possibilidade do aluno pegar ali aquele livro emprestado, isso vai acontecer se ele já for um leitor literário, se ele já tiver tido essa formação. Se não for esse o caso, que é o caso da maioria, né, aí realmente precisa ou do professor, ou de um mediador de leitura, ou que a biblioteca faça um trabalho com esse estudante, que eu acho que esse aí, Fábio, é o ponto fundamental, tanto da formação dos professores, né, como pessoas, o bibliotecário não só aquele que fica ali para fazer a anotação digital, não sei como fazer o empréstimo e receber o livro de volta, mas no sentido mesmo de trabalhar por essa formação de leitores literários, né? Aí a gente esbarra num montão de coisa. Por exemplo, o meu público é o ensino médio. A gente vive num sistema que hoje está muito voltado para preparar o jovem para o mercado de trabalho, para aquela competição, né, do Enem, tem as provas SAEB, SAEP. Então, assim, no ensino médio,
o estudante está muito voltado para entrar nesse mercado para um tipo de competição, que você tem que ter aqueles saberes para competir naquelas provas e alcançar o seu lugar, que é importante também, né? Ou na universidade, na faculdade, no mercado de trabalho, mas que não pode ser só isso, né? Tem que ser investido aí um bom tempo para a formação humana, para a sensibilidade, né? E isso tudo também vai terminar reverberando no resultado, nos bons resultados desses exames dos estudantes. Então, o meu protesto aqui é o seguinte, que tem que ter mais espaço para a leitura, para a formação de leitores, se possível, estabelecer isso dentro da grade curricular. Porque o professor, cheio de demandas, cheio de coisas que ele tem que prestar contas, né? Sobretudo esse público que eu estou falando do ensino médio, que tem essas provas, é um estudante que está sendo preparado para a competição do mundo lá fora. E para o professor encontrar o espaço no meio dessas demandas todas, de fazer um trabalho específico para a literatura, fica complicado. Então eu penso que se houvesse um lugar, né, para a leitura literária, para a formação de leitores, para a leitura já nessa grade, eu acho que facilitaria muito o trabalho do professor. E para essa especificidade, colocar realmente um professor que se sinta à vontade, que goste, porque também se colocar um profissional que não é a vibe dele, que não é o que ele curte, também não vai dar certo. Você também observa no ambiente escolar a aplicação, o investimento necessário para esse aprendizado de leitura e esse reaprendizado também, porque para o leitor que está começando, para as crianças e adolescentes, é quase que um aprendizado diferente, né? Como ler, o que ler. E para o professor que vai formar o leitor, não deixa de ser um reaprendizado também, né? Quase que uma forma de releitura, né, Conceição? Isso, perfeito, Fábio. Eu trabalho com meus estudantes no sentido assim, de pesquisação, que entra muito nisso que você falou, do aprender e do reaprender. Eu tenho que ir buscar no meu estudante o conhecimento de mundo que ele traz, a bagagem que ele traz, a gente fazer essa troca de saberes, eu levar em consideração os desejos, as vontades, os anseios desse estudante com relação à literatura. Isso eu estou falando na formação de leitores literários. Aquele que já é um leitor formado, né? Aí ele vai pegar a leitura literária que ele quiser. Mas na formação, se aquele mediador, seja o professor, seja o bibliotecário, seja quem for, não for com todo o tato, com todo o carinho, né? Considerando tudo isso que eu falei, a bagagem que o estudante traz, o conhecimento de mundo dele, os anseios dele, o que é que ele está esperando ali, que estratégia eu vou utilizar para trazer aquele estudante para a leitura. Como é que eu vou fazer isso? Se eu chegar impondo, se eu chegar sem ouvir, se eu chegar sem uma estratégia, é possível que ao invés de eu formar um leitor, eu traga alguém que vai ter uma repulsa pela leitura. Então, na formação, há que se haver uma estratégia assim, muito dialógica, ouvir aquele estudante, trocar experiências, né? Saber o que ele está esperando. E isso, para aquele profissional, para o mediador que está ali, é o que Fábio falou. É você aprender e reaprender. Porque à medida que o professor vai traçando aquelas estratégias, quando ele está vendo que não está dando certo, ele vai ter a humildade de refazer todo aquele planejamento e adequar aquele momento do leitor em formação. Então, à medida que o estudante vai entrando, né, nesse mundo literário,
vai fazendo as trocas com o professor do conhecimento de mundo dele, o professor também vai se adequando ao que é necessário para essa formação e também vai aprendendo com o estudante. Então, é uma relação dialógica, dialética, muito bonita, que se todo mundo tiver assim realmente afim, de coração aberto, o estudante e o professor, todo mundo vai sair ganhando. Não é só o professor, o estudante não. O professor também ganha muito e aprende muito. A gente está na semana do professor também, né? E tem aparecido muitas reportagens na televisão, em todo canto, falando não apenas das coisas boas da profissão, do ofício, mas também das dificuldades na atualidade. E uma das coisas que aparece em qualquer tipo de abordagem essa semana é justamente o problema da tecnologia, ou seja, a onipresença das telas na vida das crianças e adolescentes. Como é que você tem vivenciado isso? A tecnologia pode ser também uma aliada, ao invés de ser somente um empecilho para a educação pelos livros? Com certeza. Assim, eu acho que um dos maiores desafios do professor é conseguir fazer uma aula mais atraente do que aquilo que o estudante está vendo no celular, que ele acha que é atraente, porque muitas vezes o que está sendo visto em sala de aula ou aquela proposta é mais interessante do que o celular, porque muitas vezes a gente está tão viciado no celular, minha gente, que a gente só está rolando aquela barrinha ali, né? É uma tecnologia que foi feita para viciar, né? Tem todo um sistema aí. E, assim, é um grande desafio do professor. Ele está em sala de aula e o menino no celular, e o menino se comunicando, o estudante vendo milhões de coisas, mas que a gente não pode fugir das tecnologias, né? Grandes metodologias aí para o ensino e aprendizagem estão embasadas na tecnologia. E a literatura, né? E a gente encontra muita ferramenta para a literatura. Então pode ser uma ferramenta muito interessante o celular. Desde baixar um livro em PDF para fazer a leitura com o estudante em sala de aula. Quantas vezes eu não baixei o livro em PDF, a letra bem miudinha, o menino num sacrifício desgramado para ler, mas se não fosse a tecnologia do celular, a gente não tinha conseguido ler aquela obra. A gente leu, minha gente, um romance inteiro em PDF no celular. Então é um sacrifício muito grande, porque às vezes aquela sala que tem de tecnologia na escola, a internet não pega, o computador não está pegando, enfim. E se o menino todo mundo já conseguiu baixar em PDF ali, um emprestando a internet ao outro, mas está lá aquele texto, e eles, por serem jovens, têm uma vista boa, se fosse eu, era impossível, né? Aí o que é que a gente fazia? Aí o autor cedia, aí os meninos liam no celular e a gente conseguia imprimir 2 ou 3. Era briga para os meninos pegarem no material impresso, porque eles descobriram que é gostoso folhear, pegar no papel, né? Então era briga pelo material impresso. Enfim, mas que se não fosse essa tecnologia, a gente não teria conseguido ler. E a gente leu bastante coisa dessa maneira. Sem contar as plataformas que são voltadas para a literatura, né? Tem aí a plataforma Pixton, por exemplo, que o menino cria sua historinha, monta em quadrinhos, faz tudo. A plataforma é paga, tem umas que são pagas, né? Mas a gente com muita experiência e não ter dinheiro, não paga, tira o print só e depois sai porque tem coisas muito legais que não são gratuitas, né? Infelizmente, mas a gente com aquela experiência, meninos que gostam muito, vê aí se alguém lembra do nome, que eles são fãs de uma historinha e de repente na internet as fanfics
lembrei agora, as fanfics, os estudantes adoram, transformar a literatura em algo gamificado. Eu já coloquei os meninos para jogar xadrez, lá na escola tem umas peças de xadrez grandonas assim. Aí a gente leu uma obra e depois fez um quiz a partir daquela obra. Uma obra que a princípio eles disseram chatíssima, depois gostaram e terminou que ninguém errou. Nenhuma questão naquela brincadeira, né? Então o professor tem também que procurar estratégias, tem que saber que ele não vai poder fugir da tecnologia, porque a tecnologia está aí. Quanto mais jovem for, mais acostumado vai estar a tecnologia e mais vai fazer parte da vida desse estudante. Não tem como a gente fugir e a gente tem realmente que procurar estratégias e metodologias, fazer o que for possível para formar esse leitor, porque uma vez formado também, né, o professor pode deixar de ver aquele estudante em muitos anos, mas está ali formado um leitor literário. E isso aí não tem como a gente mensurar, né? É muito importante. Você cita aí o que representa para esse pessoal que está sendo formado, para essa geração, o contato com o autor ou a autora diretamente na sala de aula. Como é que tem sido esses encontros e também o que é que representa nessa mesma linha o contato com o livro daquele autor ali, materializando. É uma experiência fantástica. A gente tem aqui na plateia Georgia Alves. Georgia foi uma das autoras que eu levei lá para minha escola, né? Os meninos tiveram acesso a alguns contos dela, de algumas antologias que ela publicou. Outros tiveram acesso ao livro dela, A Caixa Preta, que a gente fez o rodízio lá de leitura. E a gente conseguiu não só formar o leitor para aquela obra ou naquele momento, como fazer o estudante também produzir, pegar a literatura e dialogar com outras linguagens. Porque eu digo muito, gente, a literatura está em tudo. Até com a fofoca que você está escutando ali, é uma forma de literatura. Uma letra de música, uma peça de teatro, um roteiro de cinema, tudo isso a literatura está ali no meio, né? Então, os meninos estudaram os contos de Geórgia e transformaram no que eles quisessem. A literatura dialogando com outras linguagens, né? Aí teve menino que fez audiovisual, teve estudante que transformou em história em quadrinhos, teve estudante que fez esses quadrinhos nas plataformas, outros estudantes fizeram peça de teatro, Fábio. Então, assim, é muito rico. E quando eles têm a oportunidade de ver o autor, de ver o escritor daquela obra que eles estudaram ou daquele texto, minha gente, eles ficam muito felizes, né? Aí a gente faz aquele ensaio todo para receber o autor. Antes do autor chegar nos ensaios, aquele vucu-vucu, aquele alvoroço. Mas quando o autor chega lá, eles estão impecáveis, com as produções lindas e super valorizam, né? E para além disso, de receber o autor daquela obra que ele estudou, ele chega ali, coloca a mão na massa, dialoga com outras linguagens e ainda tem a possibilidade, se ele quiser, de ser também um autor. Porque se o autor existe, se o autor está vivo, se eu estou lendo aquele autor, se o autor está na minha escola, se eu gosto de ler, em algum momento eu quero escrever, e se eu quero escrever de uma maneira mais lúdica, seja como for, por que eu também não posso ser um autor, se eu quiser? Então, assim, é uma quebra de todos os paradigmas que aquele estudante poderia ter na cabecinha dele, que não deveria, nos cabe abrir, né, esses horizontes, ampliar, e é muito legal, tem sido uma experiência muito boa. Eu não tenho levado mais autores, porque as demandas são, assim, gigantes pra gente, mas sempre que posso,
tem autor lá dos gêneros mais variados e é muito bacana, os meninos gostam. E como você falou aí, além de formar leitores, nessa formação você pode descobrir escritores também, né? Você já se deparou com escritores nessas experiências? Já sim, amanhã de manhã eu estou aqui de novo na Bienal, falar um pouquinho sobre Clarice Lispector. Aí aproveitei para trazer 3 estudantes, eu sou professora dos terceiros anos, né? Aí vou trazer um do terceiro A, um do terceiro B e um do terceiro C, que são justamente os 3 escritores. Cada sala tem um ou mais que se dizem escritores, né? Aí a gente fez uma maneira de, neste momento, trazer esses e em outro momento trazer outros, porque tinha mais de um em cada sala, né? Enfim, a gente queria trazer todo mundo, mas os recursos nesse momento não é possível, mas em outros momentos eu acho que dá para trazer mais gente. Tem menino que se descobre enquanto escritor, sim. E mesmo que esse estudante não se descubra um escritor, quem vai escrever ficção, quem quer viver disso, né, que é sua grande paixão da vida, mas que ele se apropria da leitura literária ou que ele se torna um leitor crítico, né, isso aí já é uma mudança de vida incrível. Ter um leitor é formar um cidadão, é formar uma pessoa crítica, é formar alguém que não vai ser facilmente enganado. Formar leitor literário é formar para o pensamento crítico e para a liberdade, né? A gente é mandado por milhões de convenções, mas na cabeça da gente, a gente pode ser o que quiser e pensar o que quiser. E eu acho que a leitura é o grande instrumento para isto, né? E se tem um motivo porque eu estou na escola, é esse. É para formar leitor literário. Qual é a reação mais comum entre os leitores que estão descobrindo a literatura agora? Seria, por acaso, uma identidade, uma identificação com o que está sendo lido, ou justamente o contrário, o contraste entre a realidade e a literatura? Eu acho que são as duas coisas, Fábio. Tanto ele pode se deparar, por exemplo, com um texto fantástico, com a ficção científica, com o conto de fadas, e aquele texto literário ter aquele poder de fazer ele imaginar, ele transmutar, ele sair de sua realidade, como ele pode se deparar com um texto que seja extremamente uma representação da realidade em que esse estudante está inserido, né? Então é muito importante que nessa formação do leitor literário haja esse momento para uma leitura direcionada daquela obra que o professor vai sugerir, mas que também haja os momentos em que o estudante se solte ali na biblioteca e ele escolha o que ele quer ler, né? Que represente, que esteja próximo de sua realidade ou não. Tem públicos, né, que vão querer partir de obras que tragam muito a representação de sua realidade. E eu acho que isso o professor ou o mediador pode fazer com sua turma previamente, numa conversa, uma eleição de obras que eles gostariam de ver, né? E ir elegendo essas obras. Em outros momentos, esse mediador vai precisar trazer um tipo de literatura mais direcionada, porque também não pode ficar muito só no campo do que é distante desse estudante e nem muito só no campo daquilo que realmente representa mais essa realidade. Eu acho que diversificar, trazer possibilidades, né? Deixar ele se descobrindo, mas tentar oferecer o máximo possível dessa diversidade, né? De gêneros, de textos, de formas de escrita, para realmente ampliar os horizontes do estudante. Massa, vamos abrir agora para a plateia, e eu queria fazer uma coisa diferente. Eu vou logo pedindo para uma pessoa aqui se manifestar. Georgia, por favor,
Conte um pouquinho como foi essa experiência que você teve lá com os estudantes de Cecita. Eu esperava sair daquele lugar e vir até aqui o palco, né? Mas então eu vou contar. É engraçado, né? A gente se acostuma a ser trabalhador da educação, né, Cecita? A gente vai começando a esquecer esse lugar da afirmação de uma distância da realidade, como se esse escritor nunca tivesse na realidade. Bom, com a experiência que Cecita preparou, foi a coisa mais extraordinária do mundo. Eu me senti, assim, realmente abraçada. Os meninos fizeram uma leitura da obra verdadeira. Essa encenação que ela mencionou aí foi, assim, chocante, porque tem coisas que quando você escreve, né, você dá uma ênfase para determinado momento, e eles perceberam coisas, assim, que eu não tinha observado. Então foi muito bom ver também a ênfase de como ela chega para eles, né? Então foi lindo, a euforia, o corre-corre que ela falou. Eu cheguei lá, realmente estavam todos organizados, já tudo lindo, eram várias salas, era a biblioteca, teve 2 espaços, é uma emoção enorme. E acho que é um momento em que todos nós descolamos um pouco dessa realidade, né? É um momento em que de repente a gente se entende, ainda trabalhador da educação, ainda trabalhador da arte também, né? Mas podendo experimentar aquilo que a gente faz de uma maneira sem a carga do trabalho, né? Sem a carga do peso, também da disciplina do ambiente escolar. É extraordinário. E ela faz assim, eu vou aprender a fazer como ela fez, que eu ainda consegui levar a Aranda, chamei ela, estava super mergulhada no livro, né? E aí ela me prometeu, depois eu vou me preparar para esse outro momento que eu quero fazer como ela fez. Lindo, lindo, lindo. Ô, Gel, aí eu me lembro que quando o Gel já foi visitar a escola, aí os meninos fizeram a encenação de teatro e era tão bonitinho, porque a gente, para acabar com tudo, ainda transmitiu pelo Instagram. Aí eles faziam tão organizadinho, minha gente, eles faziam a mudança de cenário atrás com os quadrinhos que eles fizeram. Aí tinha toda a equipe de apoio, tudo bonitinho. Muita gente se descobriu ator. O menino pode ser ator, pode ser produtor, pode ser roteirista, Cenógrafo, fizeram uma cenografia, foi lindo, figurino, trocaram figurinos. Eu me senti vendo Évora ali na minha frente, que é o nome da personagem, que por sinal é uma pessoa do ambiente escolar, né? Ela está lendo Dostoiévski numa parada de ônibus. E eu realmente vi uma estudante, com toda a pinta de estudante de universidade pública, lendo esse autor magnífico numa parada de ônibus, e foi assim que nasceu o livro. Ele ir parar ali foi a culminância desse processo. Realmente foi um momento lindo, emocionante. A gente, sabe, você com aquele peso todo da realidade, você levanta assim como se tivesse uma experiência, sei lá, metafísica. Foi lindo. a necessidade de fabular, né? Uma necessidade humana, que a gente pensa que não é nada, mas ninguém vive sem isso, sem transmutar, sem fabular, sem ouvir uma música, né? Ninguém vive sem isso. E Geórgia, teve um conto teu também que os meninos leram, que ele começava assim: atire e abrir o plexo. Até hoje os meninos dizem isso. Se falar em Geórgia, eles dizem a primeira linha desse conto. Ficou, viu? Ficou muito marcada a sua presença lá na escola. Eu quero fazer uma colocação. Como escritor, eu tenho uma experiência interessante, algumas, mas uma delas foi muito marcante. Eu dei aula, eu fui professor voluntário numa escola lá na cidade de Tabajara, na escola estadual de lá, num projeto que era um pré-vestibular, um pré-ENEM. E aí eu dava aula de redação e, claro, eu tinha que falar de literatura sempre, falava de alguma coisa. Mas eu tive um aluno lá que era um cara que desenhava muito bem e gostava muito de escrever. E depois que ele deixou de ser meu aluno, eu ministrei uma das turmas de escrita criativa que eu faço nas oficinas. Eu sempre abro vagas para quem não pode pagar, né? Nem digo aos alunos.
Tá lá misturado, todo mundo no meio ali junto. E ele fez essa oficina comigo, e no penúltimo dia, acho que eram 12 aulas, 12 sábados, se não me engano. No penúltimo dia ele veio conversar comigo e disse: professor, eu estou angustiado. Eu digo: por quê? Ele disse: porque vai acabar a oficina e eu não vou ter mais com quem conversar sobre literatura, leitura, escrita, porque meus amigos nenhum escrevem nem leem. Então eu estou trazendo esse case para mostrar o quanto esse trabalho que você faz, Ceci, ele é indispensável. Porque para mim é uma covardia um escritor não ir à escola. E é não ir só à escola particular que de repente paga um cachê, ou apenas quando o projeto é aprovado no fundo dura. Né? Eu acho que tem que haver um compromisso social de letramento, mais do que letramento nesse caso, de formar leitores literários de fato. Né? E aí quando eu vejo você, Marcelo, tem uma galera muito engajada nesse tipo de trabalho, né, que leva o autor para lá, que trabalha o texto, né, que faz eles viverem o texto. E aí eu imagino que a experiência, eu tive essa experiência no projeto do SESC, Poetas da Terra, que pegaram um livro meu e encenaram, e eu fiquei chapado, porque a gente não é leitor da gente, de fato. Né? Então, assim, é vital. Não sei que experiências, de repente, tu tem nessa linha, mas assim, eu tenho que registrar que é sensacional o que você faz e como é necessário, e quiçá que a gente tenha mais professores e mais escritores envolvidos nesse tipo de processo. Me sinto muito lisonjeada, viu? Muito obrigada. E acho que é da gente, todo mundo, né, que trabalha com linguagem, tem que, de alguma maneira, fazer a sua parte, principalmente se é um artista, se é um escritor. Né? Eu não acredito numa arte que esteja alheia a seu tempo e que, de alguma maneira, não tente modificar a sua realidade para melhor. Né? Eu não acredito nesse artista. Olá, boa noite, tudo bom? Parabéns pela palestra. Vê bem, né, você tinha comentado aqui desde que eu cheguei no início, né, que você faz todo esse trabalho para os seus alunos, mas eu tenho, por exemplo, um sobrinho de 7 anos que a gente está com muita dificuldade justamente nessa questão do celular. Ou seja, o celular aprende ele. E aí sempre nos aniversários, datas, eu sempre dou livro a ele, e é como se ele recebesse o presente e tipo, jogasse assim de lado. Ou seja, ele nunca leu nenhum livro, né, que eu dei para 5 anos, 6 anos e tal. Você, né, pela sua experiência, qual a dica você me dá, assim, qual a orientação? Porque assim, para seus alunos você tem diariamente eles, então você pode trabalhar, né, toda essa questão da integração do digital com o livro. Mas para a gente, assim, qual conselho você dá? O que eu, enquanto tio, posso fazer, minha mãe, vó, minha irmã, mãe, pode fazer para que a gente faça isso que você faz diariamente com os seus alunos em casa também? Olha, é difícil, viu? Eu também tenho essa dificuldade com meus filhos e tive com o meu mais velho, né, da gente concorrer com a tecnologia. Mas eu posso lhe dizer a minha experiência de tentar trazer, principalmente quando são menorzinhos, né, para perto da gente. É aquele carinho, é botar no colo, é ler com ele, é fazer daquele momento um momento acolhedor, afetivo, principalmente com criança pequenininha, né? Ou primeira infância, os pequenininhos, o maior tem 7 anos. Eu acho que é estar junto da criança, lendo com ela, ou então, de repente, eu estava lendo um livro que me interessava e chamava o meu filho ou minha filha para ler pertinho de mim aquele livro que ele queria, ou ler para o seu filho, né? Mas fazer desse momento um momento assim, muito afetivo, muito acolhedor, e é importante que eles tenham em casa este exemplo de leitura e essa proximidade, porque nós também estamos muito ligados na tecnologia, nessa ansiedade, querendo saber o que vai acontecer a todo minuto, a todo segundo, né? E isso é adoecedor. E para as crianças, quanto menores, pior o uso da tela, né, em quantidade. Espero ter ajudado, foi só assim a experiência pessoal.
Boa noite. Meu nome é Daphnis. Eu sou professora de Libras e atuo há muitos anos como intérprete de Libras. Então, dentro das salas de aula, eu sempre ficava observando o trabalho dos professores, das professoras de forma geral. E aí, eu só não atuei ainda na educação infantil, por não ter pedagogia, mas do fundamental médio até a universidade privada e agora pública. Eu trabalho na Universidade Federal, na UFPE. E aí, eu fico observando a questão das pessoas surdas, que desde a criança não existe um material apropriado para elas. Então, eu vou dar um exemplo e trazer uma provocação. Eu certa vez li essas meninas de Drummond, e aí ao final do texto, antes de terminar a leitura, eu estava me derramando em lágrimas, né? Como mulher, como pessoa, como os personagens ali sofreram. E aí eu fiquei pensando, isso foi uma mulher surda, sabe? Assim, o que é que a literatura está trazendo para essas pessoas? O que é que a literatura pode provocar num adolescente surdo ele ser um escritor futuramente? Será que ele está limitado só porque a língua dele, mãe, a primeira língua é Libras, e tem um professor tanto assim na Universidade Federal, é Cristiano Monteiro. Então, ele é o caixa que dá retorno. Então, continuando, esse professor, ele é professor de literatura surda, existe essa disciplina. E aí, ele traz muitas obras para a gente, principalmente obras que foram adaptadas. Por exemplo, Cinderela. Aí ele foi adaptado para Cinderela surda. Então, ao invés da Cinderela perder o sapatinho, ela perdia a luva, porque ela fala com as mãos. E aí o príncipe que encontrasse a mão que coubesse, enfim. Rapunzel também. E aí as tranças não era o que chamava a atenção dele. É que ele era surdo e ela era surda. E ele, à distância, pôde se comunicar com ela no castelo, sabe? Então, assim, ele traz isso pra gente, e isso é desconhecido. E ele falou também sobre Sign Art, que é a escrita de sinais. Então, ainda que os autores não tenham essa ideia de produzir, focar nas pessoas, pode ser colocado escrita de sinais, e aí chama mais atenção das pessoas surdas. A minha provocação é mais essa, assim, para que pensasse nesse público. Me desculpe, eu não vi a escola que a senhora trabalha onde, mas que pensasse de uma forma mais inclusiva, não só para as pessoas surdas, mas também para as pessoas cegas. Por que não ter um livro em braille para elas? Nem que seja uma história, mas ela está acessível ali para elas, entende? Obrigada. Eu achei maravilhoso você trazer esse ponto, né? Ainda não trabalhei em nenhuma escola com criança ou adolescente surdo. Ainda não trabalhei. Mas, assim, em outras especificidades de necessidade de estudantes, já tive, né? E a gente sempre procura adaptar. Com certeza, se lá na escola tivesse uma criança surda, com certeza a gente ia arrumar um meio lá, ia procurar quem entendesse mais do assunto para poder nos ajudar, né? E o que você falou, eu achei maravilhoso, das possibilidades, não é nem adaptações, da multiplicidade que a arte dá aí para esse estudante, né? Enfim, achei maravilhoso e acho que a literatura e a arte está aí para todos e me acendeu assim várias luzinhas na cabeça de pensar a respeito do tema, né? Lá na escola a gente não tem e também não temos nenhum material em braille, por exemplo, mas a gente tem uma professora que fez um curso, estava comentando com a gente, né?
A gente teve um outro professor, que ele era até de matemática, ele mudou de escola, que ele sabia usar o sinal Libras, né, tudinho, a língua, né? Enfim, mas tem que estar atento a tudo isso que você falou aí e a essa multiplicidade do que a arte pode oferecer para a gente, para trazer todo mundo. Maravilhoso. Só um complemento, é que na verdade essas crianças e jovens, né, não chegam nas escolas, principalmente particulares, é porque os materiais não estão acessíveis a ela. A partir do momento que uma escola estiver acessível para todos, pode ter certeza, não vai ter vaga mais para ninguém com deficiência, porque todos vão correr para aquele espaço. Eu imagino, porque eu já trabalhei em uma escola particular que trabalhava muito com a questão da inclusão, da acessibilidade, em uma escola particular e praticamente não tinha vaga, né? Imagina se traz isso para a escola pública. Mulher, vamos trazer isso para quem está à frente com relação à educação, essas propostas, precisa ser visto assim com urgência. Muito importante. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu queria... Eu queria ressaltar mesmo a importância do seu trabalho com vocês estão nas escolas. Eu sou uma leitora assídua desde pequena e eu sempre tive incentivo dos meus professores e eu queria ressaltar mesmo a importância desse incentivo da leitura no dia a dia escolar, de como você faz de não só incluir as leituras obrigatórias, mas também trazer livros, principalmente de autores que estão presentes no nosso estado. Isso é um incentivo muito grande. Eu queria te parabenizar por esse seu trabalho maravilhoso e ressaltar a importância, não sei se tem professores aqui, mas ressaltar mesmo que o quanto é importante. Eu me afastei da leitura durante um tempo e quem me trouxe de volta a esse mundo da leitura foi um professor meu, que sempre me incentivou. Era um professor que levava livros para a escola, me emprestava livros, então parabéns por esse seu trabalho e continue. Muito obrigada. Feliz demais, obrigada. Desculpa, eu acho que eu era tão tímida quando eu era criança, que agora eu estou compensando a fala. É só levantar uma proposta, se você quiser trocar número, a gente pode levar um dia esse professor da Universidade Federal e aí ele apresentar a literatura surda para os alunos, que sabe despertar esse olhar voltado para a inclusão, para Libras, e aí vai para o Braille e para todo mundo. Tá? Oxente, a gente troca, maravilhoso, amei, maravilhoso, mais que aceito, com muita honra e muita alegria, inclusive. Muito obrigada. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Obrigado a vocês que estiveram com a gente até agora. A Bienal do Livro de Pernambuco agradece muito a sua presença. Cecita, mais uma vez, você amanhã está por aqui de novo, né? Então aproveita e faz aí o anúncio do que você vai ter de novo amanhã. Mais uma vez, você já falou, mas reforça aí o convite. Aproveito para agradecer e agradecer também a vocês aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço demais a Fábio pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande. Amanhã eu estou aqui novamente às 11 da manhã, né? A gente vai estar nesse palco aqui e vamos falar sobre a literatura, é minha quarta dimensão, baseado um pouquinho na obra de Clarice, Água Viva, e vou ter a possibilidade de trazer um representante de cada um dos terceiros anos para os meninos
interagirem também. Beijo, Gel. Obrigada, viu, gente? Boa noite, gratidão. Foi ótimo, Fábio. Só tenho até a agradecer. Obrigada a todo mundo. Professora maravilhosa, eu quero seu contato.